Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luana Rodrigues, eu sou consultora científica na empresa Toniderm e hoje eu vim trazer para vocês um workshop sobre a sinergia de procedimentos tecnológicos para a gente trabalhar o rejuvenescimento de forma não invasiva. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre radiofrequência, sobre jato de plasma, sobre radiofrequência fracionada e o que a gente pode fazer com esses procedimentos para trazer um rejuvenescimento de forma rápida e segura e não invasiva nos nossos pacientes, né? Existem procedimentos hoje que a gente pode tratar aí com essas tecnologias para trazer mais resultados quando a gente fala de rugas, cicatrizes inestéticas, quando a gente fala de estrias também, flacidez, principalmente hoje que está muito em alta a região de tratamentos de áreas de pálpebras. Então a gente consegue fazer esses procedimentos com essas tecnologias que eu trouxe para vocês. Aqui a gente tem 3 equipamentos que a gente chama de família Spectra, que é da empresa Toniderm, onde a gente vai ter aqui o Spectra Plus, o Spectra G2+, e o Spectra Artis. São 3 equipamentos diferentes, com grandes tecnologias, para a gente poder trazer aí mais divergências para vocês, tá? Hoje a gente está aqui com o Spectra Artis, que é uma plataforma, e nessa plataforma a gente consegue trazer aí para vocês todos os procedimentos que eu vou explicar, desde a radiofrequência até o jato de plasma, no mesmo equipamento. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a radiofrequência, né, que é uma modalidade terapêutica que usa o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético usa os comprimentos de ondas. E o objetivo da radiofrequência aqui é trazer frequências altas, medidas em kHz e MHz, para ter o objetivo de aquecimento. Então, a gente tem ali uma corrente alternada, que a gente consegue visualizar o GIF, né, andando ali, que a gente troca de polaridade, e isso dentro do tecido a gente vai ter o aquecimento para trazer um dano térmico e gerar a neocolagênese. Um dos principais mecanismos de ação da radiofrequência é o efeito Joule. Por quê? O nosso tecido, o nosso corpo, ele tem impedância, ele tem resistência elétrica a tudo que é de fora. Então, quando entra a corrente elétrica no nosso tecido, essa impedância, ela transforma a corrente elétrica em energia térmica, ou seja, o calor. Então, a radiofrequência aquecendo o tecido, graças à nossa resistência elétrica, ele vai gerar um aquecimento na nossa pele, tá? Então, esse é um dos principais mecanismos de ação, que é o que faz a radiofrequência funcionar. E outro ponto muito importante é os estudos que apontam a diferença de frequências da rádio. Por quê? A gente tem ali a medida de kHz e MHz, né? E a gente tem a profundidade de ação. Quanto menor a frequência dessa radiofrequência, mais profundamente ela vai agir. Ou seja, eu preciso de uma frequência menor porque é inversamente proporcional. Quanto menor o número, mais profundo ela vai agir. Quanto maior o número, mais superficial ela vai agir. Por isso que a Toniderm traz equipamentos de radiofrequência com uma frequência fixa. Ou seja, a gente não vai modular essa frequência, porque a gente vai ter uma frequência exata para ter a profundidade que a gente precisa. Então, a frequência mais baixa ela é muito mais profunda e mais eficaz, como mostra aqui na imagem para a gente. E aí, durante o nosso procedimento, né, como que a gente sabe que a paciente está tendo a percepção térmica, né? Como que é a sensação dela quanto a isso? É importante a gente ter um equipamento que tenha um revestimento capacitivo. Por quê? Esse revestimento, a gente vai ter uma habilidade ali de aplicar e não ter choque, faiscamento e grandes desconfortos que essa tecnologia pode apresentar na hora da prática. Então, é muito melhor a gente fazer um procedimento onde a nossa paciente vai ter conforto. Ou seja, a radiofrequência da Toniderm, ela tem um revestimento que faz com que essa sensação de aquecimento seja muito mais confortável. Não vai dar choque, não vai dar faiscamento. Então, é um procedimento confortável para a gente aplicar no paciente, ele ficar tranquilo ali enquanto está esquentando a pele, produzindo a neocolagênese, que é ali a produção de colágeno. Aqui eu trouxe para vocês 2 fotos de antes e depois,
que mostra um pouquinho ali, né, das seções da radiofrequência convencional. Então, a radiofrequência convencional, a gente tem os eletrodos, que pode ser bipolar, hexapolar, monopolar, e são aplicados tanto facial quanto corpo, e durante algum período de sessões, como 3, 4 sessões, a gente consegue perceber o resultado na flacidez, né, aspecto de pele, rugas finas, algumas linhas de expressões, a gente consegue ver esse resultado aí, como a gente percebe ali. Aqui a gente tem algumas sessões, né, de antes e depois. Então, a gente tem a grande percepção aqui nesse tecido de um viço melhor, né? E a gente também aumentou a produção de colágeno, ou seja, a pele deu uma sustentada. Então, a gente consegue trabalhar com a radiofrequência convencional, melhorando o aspecto de pele, e depois a gente consegue trabalhar em outras coisas que a gente não trabalha com a convencional, com as tecnologias que eu vou mostrar para vocês. Agora, a gente vai falar da radiofrequência fracionada. O que é radiofrequência fracionada? Muitas pessoas conhecem com outros nomes, como radiofrequência robótica, né? E o nome dela real é fracionada. Radiofrequência com microagulhas que são banhadas a ouro. Então, a Tony Derme, ela desenvolveu 2 manoplas que têm eletrodos de formatos diferentes, para ter essa ação mais rápida da radiofrequência. Ou seja, a gente falou agora da convencional, né, que ela apresenta um movimento normal e retilíneo, né, que a gente vai e vem, faz esse procedimento. E na fracionada são disparos através de uma manopla que tem um eletrodo de microagulhas que traz o procedimento muito mais rápido. E o que a fracionada tem aí para apresentar para a gente? A semelhança dela, o mecanismo de ação, é semelhante ao laser de CO2. Ou seja, não tem nada a ver com outros tratamentos que usam agulhas. Aqui a gente só vai ter a agulha como um eletrodo. Ela vai caminhar com a radiofrequência para trazer mais estímulo na derme de uma forma muito mais rápida. Ou seja, não tem tempo de permanência térmica, eu não tenho que ficar escolhendo a temperatura. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é aplicar o eletrodo, disparar e ele vai direto para a derme, como na imagem. Então, ficam pequenos furinhos, perfurações na pele do paciente e o resultado é muito mais rápido. Ou seja, eu consigo até preparar uma pele com a convencional e depois potencializar o resultado com uma fracionada ou até mesmo fazer a fracionada logo de início para ter um resultado muito mais rápido. Para ter uma ação um pouquinho maior, os eletrodos são banhados a ouro. Por quê? Porque o ouro ele é um metal nobre, inerte, mais inerte a oxidações. Então, ele consegue ter ali uma condutividade à corrente elétrica maior. Ou seja, na hora que a gente perfura com esses eletrodos na nossa pele, a gente tem uma aceleração de cicatrização e o resultado é 3 vezes mais rápido do que uma radiofrequência convencional, tá? E aí o mecanismo de ação vai acontecer como? A gente rompe a pele um pouquinho com os eletrodos, que são as agulhas, e através de milijoules a gente vai ter a perfuração no tecido, ou seja, não são eletrodos condutivos através, por exemplo, de uma glicerina, de um gel, não. A gente só tem o eletrodo fixo que vai perfurar a nossa pele, vai quebrar a barreira, né, do tecido, vai depositar os milijoules dentro da pele e tem o estímulo de colágeno muito mais rápido, tá? Depois a gente tem a lesão térmica e mecânica e aí tem as migrações de queratinócitos da nossa pele ali para estimular o colágeno. Ali tem 2 imagens para ilustrar as 2 manoplas que a gente tem, que é uma mais quadradinha, né, que a gente chama de matricial, e a linear, que ela parece um garfinho, que é importante para usar em rugas, linhas de expressões, áreas menores, mais minuciosas, a gente consegue trabalhar com esse eletrodo. É bem interessante porque aí eu consigo localizar bem onde eu quero trabalhar e escolher se eu quero fazer uma face inteira ou se eu quero trabalhar em regiões menores, tá? E aqui a gente consegue ver a diferença das duas. Então, eu tenho a convencional, que é o conceito de radiofrequência, e eu tenho a fracionada, que é o pontual, onde a gente vai localizar exatamente onde eu quero aplicar, e aí depois a gente faz o disparo. Áreas vizinhas com a fracionada não recebem energia. A única parte que recebe energia é onde eu apliquei aquele disparo. As outras áreas vão ficar todas íntegras. Na convencional, a gente dispersa um pouquinho esse calor,
né? Na fracionada, não, a gente faz pontual. Então, é interessante quando eu quero trabalhar em áreas mais específicas, né? Quando eu não quero dispersar esse calor e quero trabalhar, por exemplo, só em região orbicular dos olhos, quero trabalhar só um sulco nasogeniano, aí eu consigo fazer essa seleção com essa manopla, fora que o resultado é mais rápido também. Aqui eu consigo colocar uma semelhança de lesão agora para vocês de maneira microscópica. Então, a gente compara com o laser de CO2 a radiofrequência fracionada, e não com outros procedimentos de agulhas. Aqui nessa imagem, a gente só vai comparar a lesão, não dizer quem é melhor, quem é pior, nada disso. É só para comparar a lesão. Os dois equipamentos estão com o mesmo milijoule, os dois estão a 60, tá? Milijoules de energia. É uma energia consideravelmente alta, tá? E aí a gente consegue tirar uma foto e ver exatamente como fica a lesão do tecido. A primeira imagem é a fracionada, ou seja, uma lesão mais homogênea, né, mais arredondada, e a pele bem certinha ali após a lesão. Do laser de CO2 é a mesma coisa, porém ele tem um pouquinho mais de frostzinho e a lesão ela não é tão homogênea assim, mas os dois têm resultados semelhantes. A gente consegue até dizer que a radiofrequência fracionada é um pouco mais segura. E o laser é um procedimento médico, né? E aqui a gente consegue fazer esse procedimento liberado para a área da estética. E aí, como vocês podem ver ali, né, essa semelhança de mecanismos de ação, e o resultado aqui vai ser 3 vezes mais rápido do que se fosse uma radiofrequência convencional, tá? Então, a gente consegue fazer um procedimento de uma sessão, 2 sessões, no máximo 3, e ter o resultado que a gente espera, tá? Aqui a gente consegue comparar novamente as lesões logo após a aplicação, tá? De baixa intensidade e alta intensidade. A primeira faixa a gente tem logo após a aplicação. Então, terminou de aplicar, fotografou, e a gente tem a primeira linha fracionada, segunda linha CO2. Ou seja, eu consigo ver ali as lesões dos quadradinhos muito semelhante, é muito parecido. E aí, logo 24 horas depois, um dia depois, a gente consegue ver como esse tecido vai cicatrizando. Fica esses quadradinhos mesmo, mas em poucos dias eles vão sanar. Então, a gente consegue ver a comparação dessas lesões que são muito iguais. É bem interessante isso, para vocês verem que é um procedimento liberado para a área da estética que tem um resultado aí super rápido, né? E aí, a gente coloca aqui essa imagem bem interessante para vocês sobre o ouro, né, dos eletrodos, que a gente tem essa frasezinha, deu um estímulo de ouro no colágeno, ou seja, um estímulo que é hipoalergênico, um estímulo mais condutivo, mas não é porque esses eletrodos são banhados a ouro e são mais rápidos e melhores que a gente pode fazer uma reutilização. Apesar de tudo, são microagulhas, né, que vão perfurar o tecido, então você faz a utilização desses eletrodos e depois tem que descartar. Não pode autoclavar, tá? Porque fica com lesões ali, ficam com as peles mortas, né, porque se trata de um material perforocortante. E aqui a gente tem o resultado da fracionada. Então, vocês conseguem ver ali que a gente tem regiões de pálpebras, né? A região superior, que é um procedimento onde a convencional não alcançaria. Ou seja, eu tenho aqui uma possibilidade de trabalhar toda a face com a convencional e áreas específicas onde eu não alcançaria, eu complemento com a fracionada, porque a gente tem o limite ósseo com a radiofrequência convencional, mas eu posso trabalhar essa região com a radiofrequência fracionada. Resultados de rugas com uma seção só, região frontal, também tem um resultado muito avançado. Então, rugas mais profundas, que tem um pouquinho mais de vinco, um pouquinho mais difícil de se trabalhar, por conta de ter a perfuração, uma entrega maior na derme, a gente tem o resultado em uma sessão, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui. Então, é muito interessante, né, o resultado que a gente consegue alcançar em torno de 30 dias apenas, tá? Aqui também a gente tem outros resultados, onde a gente consegue visualizar aqui a região lateral, né, do paciente, onde a gente tem resultados de cicatrizes atróficas, que é um dos grandes resultados aí de radiofrequência fracionada. E um resultado aí de 30 dias também, uma pele mais senil, ou seja, uma pele mais resistente, uma pele mais desidratada, uma pele que demora um pouquinho mais para ter resultado, a gente consegue também trabalhar e ter um resultado muito bom com a radiofrequência fracionada ali também, tá?
E agora a gente vai falar da última tecnologia dessa plataforma, que é o jato de plasma. O que é o jato de plasma? Ele é conhecido como o quarto estado físico da matéria ou o estado mais energético do estado gasoso. Então, a gente tem lá estado sólido, líquido e gasoso, e o quarto estado é o plasma. O plasma está no nosso cotidiano, a gente só não sabe disso. Então, no relâmpago, a lâmpada fluorescente, o alta frequência, várias coisas do nosso cotidiano, esse plasma está presente. Por quê? Ele é um gás que através de alta tensão, alta energia, ele é ionizado com o ar atmosférico e a gente transforma ele numa pluma que tem uma característica de cor mais violeta, azulada, que fica a característica de um plasma real. Se ele não tiver essas características, ele não é plasma. Aí ele poderia ser um eletrocautério, né? Por que a gente tem essa diferença ali? Dentro dessa pluma, desse plasma, a gente tem alguns componentes, como a radiação luminosa, espécimes reativos e outras moléculas, como elétrons, átomos, íons. Isso é muito importante para manter a homogeneidade e a integridade do procedimento. O jato de plasma ele é muito mais seguro de se trabalhar do que outros tratamentos, como o eletrocautério, por conta da sua segurança nos tratamentos. Na hora que a gente aplica esse procedimento na pele, ele vai fazer uma leve desidratação. Ou seja, na hora que a gente faz isso, a pele vai reagir e estimular o colágeno, tá? Então, o plasma, ele também é uma fonte geradora de calor. Tudo que a gente falou aqui hoje é uma fonte geradora de calor, que tudo que tem calor a gente estimula colágeno, né? Então, a gente consegue ver a passagem ali, sólido, líquido, gasoso e plasma. Sem alta tensão, sem um campo elétrico forte, a gente não consegue gerar esse plasma. Então, o equipamento que faz esse procedimento, ele tem que ter estabilidade e alta tensão, tá? E aí a gente mantém aí essa estabilidade, essa geração de pluma através de uma corrente elétrica alternada. A gente não usa corrente galvânica. Por quê? A corrente galvânica ela faz lesões químicas que não são desejadas no procedimento de jato de plasma. Então é importante que essa corrente seja alternada para ter mais homogeneidade e mais controle durante as lesões, para elas serem mais finas e bonitas também, tá? Menos é mais, então a gente precisa de uma lesão que tenha a característica esbranquiçada, tá? Que aí esse plasma vai gerar essa tensão, essa descarga elétrica, vai disparar na pele e a gente tem essa lesão controlada. O plasma da toniderme é um plasma conhecido como plasma DBD, que é o plasma de descarga de barreira dielétrica. É o plasma térmico, é um plasma que a gente faz de maneira direta, que vai fazer o aumento de produção de colágeno, ou seja, não é um plasma frio, que a gente também tem na literatura. A gente tem aqui um plasma onde eu preciso fazer um dano térmico para então chegar à dissipação de calor na derme e estimular o nosso colágeno. Aqui a gente consegue comparar as lesões, que é importante. Então, eu tenho a lesão de um cautério e eu tenho a lesão de um plasma. A gente tem uma divergência muito grande das lesões, então a gente consegue comparar isso. A lesão de um cautério ela é mais irregular e um pouco mais intensa, logo após a aplicação. Já a lesão de um plasma ela é muito mais controlada, então a gente tem 3 tipos de lesão ali, um pouquinho mais fraca, um pouco mais intensa e um pouco mais forte. Nesses 3 níveis de lesões, a gente consegue ver que menos é mais. A gente não precisa fazer uma lesão que vai ficar super intensa no momento, na hora da aplicação, e achar que está certo. Não, a lesão ela tem que estar controlada, ela não precisa estar muito aparente para parecer que funcionou. Muito pelo contrário, se você observar a primeira linha, que tem uma lesão mais clara, e 24 horas depois você observar como essa lesão ficou mais intensa e aconteceu o processo inflamatório, vocês conseguem ver que menos é mais. Eu não preciso fazer uma lesão que fica super intensa e super aparente para saber que o plasma funcionou na pele, tá? Então, tira da cabeça de vocês que vocês precisam fazer uma lesão que fica ali super carbonizada no momento para que dê certo. A lesão controlada e homogênea ela é muito mais segura, melhora a qualidade da pele também e reduz muitos níveis de intercorrências. A gente não precisa fazer uma lesão super forte para ter os resultados que a gente precisa.
Aqui a gente consegue comparar a nível histológico como que fica a nossa pele logo após esses efeitos aí da lesão de plasma. Então, eu tenho a neocolagênese, a modificação das fibras elásticas e reestruturação da pele, ali da nossa derme, que a gente chama de rearquitetura tecidual. Eu faço a lesão ali a nível de derme e eu vou reorganizar toda a estrutura. Ou seja, a primeira imagem do corte histológico, a gente tem todas as fibras, a gente tem epiderme, derme e todas as fibras desorganizadas. Logo após a lesão, a gente tem uma rearquitetura, ou seja, fica mais bonito. Então, a espessura da nossa epiderme vai aumentar e eu vou ter uma reorganização de fibras elásticas e de colágeno. Ou seja, a gente vai ter o estiramento da pele, onde a gente consegue trabalhar ali de maneira muito eficaz as rugas, linhas de expressões, flacidez e ter grandes resultados por conta desse corte histológico. A gente consegue ver esses resultados maravilhosos, certo? E aqui são as técnicas de aplicação. Eu falei da radiofrequência convencional, que a gente consegue fazer rosto, corpo e tudo muito bem. A gente consegue também trabalhar com a fracionada, trabalhar o full face, ou trabalhar a pálpebra onde não alcança com a convencional. E no jato de plasma, ele complementa porque ele trabalha em pontos de ancoragem. O jato de plasma não é um procedimento que a gente faz full face. Eu não vou pegar um rosto e trabalhar ele inteiro com o jato de plasma. Tem áreas específicas para se trabalhar. Ou seja, se eu fizer uma fracionada no rosto inteiro e outras áreas específicas trabalhar com o jato de plasma, a gente está fazendo essa sinergia de tecnologias. Eu não vou trabalhar o rosto inteiro com plasma. A gente precisa aprender a técnica, onde que vai aplicar e o formato dessa aplicação. Eu tenho o lugar certo para aplicar, não é sair arrastando a manopla ali, achando que está arrasando, que está tudo lindo. Aqui tem uma imagem dos pontos de ancoragem, que são alguns exemplos de arqueamento que a gente faz com plasma. Então, a gente precisa fazer esses desenhos na paciente, né? E aí a gente consegue ter uma ancoragem, ou seja, consigo arquear a sobrancelha, consigo trabalhar muito bem a blefaro sem corte, que é muito em alta do tratamento de jato de plasma. Conseguimos trabalhar região mandibular, nasogeniano, também região do código de barras, que é uma região difícil de alcançar em muitos procedimentos. Então, a gente tem toda essa arquitetura da pele, então a gente vai estirar ela. E complementa depois, ou com algumas sessões de radiofrequência, ou então você vem com full face com a fracionada, tá? Então, onde a gente aplicou o plasma, fica só o plasma. Onde a gente aplicou a fracionada, fica só a fracionada. Você pode aí complementar com essas duas tecnologias, ok? E aí, a gente tem vários eletrodos para fazer o tratamento, né? Então, a gente apresenta aqui um equipamento que tem desde o preparo da pele até a ablação, que é a lesão que a gente faz no tecido para estimulação de colágeno. Então, a gente tem aí 5 eletrodos ali, né? Que cada um vai trabalhar de uma maneira diferente. Por quê? Cada eletrodo tem uma indicação específica para um tratamento. Então, com jato de plasma, a gente consegue trabalhar melanoses, manchas senis, além do que a gente já trabalha com radiofrequência, que é as rugas, flacidez, estimulação de colágeno. E a gente tem uma ponteirinha específico que se chama Tesla, que é a que faz o preparo de pele. Essa Tesla, ela faz a famosa chuva de plasma, onde você pode associar em vários tratamentos, não precisa ser somente com o jato de plasma, que é o que a gente vai fazer hoje. E aí a gente faz uma hidrofilicidade tecidual na nossa paciente. O que acontece? Ela vai subir com a água para a superfície, aumentando a hidratação, e por conta de um efeito do jato de plasma, que é aumentar ali a radiação UV, que é parcialmente responsável pela geração de ozônio, a gente faz a asepsia da pele já. Ou seja, eu faço uma limpeza do tecido, uma asepsia, aumento a hidrofilicidade tecidual e depois eu faço a lesão. Porque aí a pele está hidratada. Quanto mais hidratada a pele estiver, mais resultado a gente tem e mais condutiva essa pele é. Eu preciso de água, preciso de hidratação. Então, a gente consegue fazer isso com essa manopla, tá? Agora,
Outros parâmetros do plasma, que seria amplitude e densidade, são modificados também pela geometria do eletrodo. Então, alguns têm uma performance maior de pluma, outros menores. Ou seja, quanto mais pontiagudo o eletrodo for, mais concentração de energia a gente tem. Ou seja, eu tenho uma lesão maior, mais intensa. E quando a gente tem os eletrodos mais largos, eu tenho uma lesão mais controlada, uma lesão mais superficial. E a gente consegue trabalhar em modo varredura, consigo preparar a pele, que seria esse tipo do plasma da Tesla, né? Que a gente consegue preparar a pele do paciente também. Esse é um tipo de ponteira que, por conta da asepsia, a gente consegue até associar numa limpeza de pele. Eu posso substituir o alta frequência por essa ponteira, por conta da ação de ozônio que o plasma gera, tá? Por isso que ele é tão interessante, porque ele tem nas suas características de pluma condições químicas e térmicas que outros equipamentos não teriam, por conta das espécimes reativas, por conta da radiação UV, mais especificamente a radiação UVA, né? E também por conta de átomos, elétrons que estão presentes ali também. E aqui nós temos, né, algumas imagens de antes e depois. Então, eu tenho região mandibular, onde a gente consegue trabalhar os pontos de ancoragem com jato de plasma para fazer um pouquinho mais de demarcação, né? Então, você pode associar, né, uma aplicação de convencional e depois você vir com plasma para fazer só essa demarcação e aumentar ali um pouquinho a elevação desse tecido. Região frontal também é uma região super utilizada para a gente trabalhar rugas mais finas, né? Região de glabela também. E lembrando que uma coisa importante, essas rugas frontais ou então periorbiculares, nós não trabalhamos dentro da ruga. Nós temos que trabalhar nas bordas para poder ter retração da pele. Se você trabalha dentro das rugas, a gente aprofunda ela. Então, a gente precisa trabalhar nas bordas, transversalmente, para ter um estiramento de tecido. Então, o que está assim, vai esticar, para a gente poder trabalhar essa retração de pele. Senão ela aprofunda, eu não quero que ela aprofunde, eu quero que ela preencha. Então, a gente tem que trabalhar costurando essas rugas para depois ter esse resultado que vocês estão vendo aqui na imagem. Um dos outros procedimentos, né, indicações de jato de plasma, é trabalhar as manchas. Mancha senil, melanose solar, efélides. Nós não trabalhamos em melasma, mas aqui a gente está trabalhando uma mancha senil. Então, a gente consegue, em uma única sessão, clarear bem essas manchas. Mais uma das opções para a gente trabalhar em sinergia com as tecnologias. Trabalhar o viço de pele e eu consigo melhorar o aspecto das manchas. Não adianta nada eu deixar a pele da paciente linda e maravilhosa, cheia de viço, e deixar a pele manchada. Então, a gente consegue melhorar isso também. Pode fazer tudo no mesmo procedimento. Aqui a gente tem, né, a região orbicular, que é um dos pontos mais fortes de jato de plasma, onde a gente consegue fazer a retração dessa região. O famoso nome é fazer a blefaroplastia sem corte, a não invasiva, onde a gente pode trabalhar tanto a parte inferior quanto a parte superior dos olhos também, para trabalhar a flacidez de pele. Tá? Que a gente tem um resultado de uma única sessão na parte inferior dos olhos com o jato de plasma. Então, a sinergia dessas tecnologias que eu apresentei para vocês vai proporcionar estímulo da neocolagênese, podendo rejuvenescer de forma rápida, eficaz e com segurança, que é o mais importante aqui nos procedimentos de rejuvenescimento facial das pacientes de vocês. Agora a gente vai para a parte prática, eu vou mostrar para vocês a sinergia dessas tecnologias. Então, agora a gente vai para a prática, né? Vou só programar o equipamento e a gente vai começar com o preparo de pele com jatos de plasma. Então, aqui a gente vai com a Tesla, que eu havia comentado com vocês. Vou fazer aqui de forma para estimular a pele dela e fazer uma asepsia, antes da gente fazer a ablação no tecido.
Então, aqui, ó, a importância de aplicar a Tesla é só a gente aumentar a hidrofilicidade da pele. Então, a gente vai deslizando e ela vai hidratando a pele, fazendo asepsia. A gente consegue ver aqui, ó, ela funcionando. Vai aparecendo um raiozinho, ó. E esse raiozinho que vai disparando na pele do paciente, fazendo o trabalho do jato de plasma. A gente vai aplicar na pele inteira. Às vezes a gente está aplicando essa manopla, como ela é de vidro, e às vezes ela dá uma enganchada na pele. O que que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma gaze, abrir essa gaze na pele. Aqui não tem problema, ó. Abre aqui e desliza por cima, ó. Fica mais fácil de deslizar. E vai aplicando. Aqui, o paciente não sente nada. Só um leve calor. E assim, para fazer o jato de plasma, a pele tem que estar limpa e seca. Então, a paciente aqui ela já está anestesiada, já está com a pele higienizada e seca. Prontinho. Agora a gente vai para a segunda parte. Agora a gente vai fazer a aplicação de radiofrequência fracionada nela. Então, a gente vai trocar no equipamento de manopla. Agora a gente vai usar essa manoplinha aqui, ó, com uma agulha para fazer a fracionada. Então, a gente abre na hora, que é descartável. Tá usando aqui uma agulhinha de 0,5 milímetro. A agulhinha aqui, quadradinho, 25 agulhas, tá? A gente só encaixa aqui e deixa rosqueadinho. Agora aqui se trata de uma radiofrequência monopolar. Se é uma radiofrequência monopolar, a gente precisa de plaquinha de retorno. Então, a gente tem que colocar a plaquinha na escápula da paciente. Então, a gente vem, levanta um pouquinho, desce a cabeça, faz uma abdominal, pode descer. E aqui a gente vai fazer os disparos através de um pedal. Então, eu vou ter o pedalzinho aqui, junto comigo, e toda vez que eu apertar esse pedal, a gente vai fazer os disparos. Então, como a placa está do lado direito da paciente, a gente vai trabalhar por hemifácea. Então, eu só vou poder trabalhar lado direito dela. Se eu for para o lado esquerdo, a placa tem que vir para o lado esquerdo também. Então, posiciona sem fazer muita pressão, faz o disparo. E vai pegar toda a face. Então, a gente trabalhou aumentando a hidratação da pele e depois a gente vai fazendo a lesão. Para quem tem mais habilidade, pode fazer o procedimento mais rápido. Para quem não tem, vai fazendo devagarzinho. E aqui, o que a gente vai fazer? Vai melhorar a textura e regularidade da pele. Ela não tem rugas profundas. Então, a gente pode trabalhar a textura da pele melhorando o viço. Como ela está anestesiada, ela está bem tranquila aqui. Não é um procedimento que é totalmente indolor.
Tem que tomar cuidado para a agulha ficar bem uniforme, não pode inclinar para não ficar com a agulha, com a lesão torta, né? Tem que ficar bem certinho aqui, ó, na pele, fazer uma leve pressão e depois dispara. Vai ficar com um pouquinho de quadradinhos na pele, algumas horas, e depois de alguns minutinhos o eritema começa a subir. Então, onde a gente já aplicou, vai começar a ficar vermelhinho. Depois disso daqui, ainda com o mesmo equipamento, o que a gente poderia fazer? Finalizar com LED vermelho, que aí a gente vai estimulando mais ainda esse colágeno, rejuvenescimento. E vai aplicando, ó, em toda a pele. Como a gente está fazendo uma radiofrequência fracionada, a gente pode pegar essa região de pálpebra. Então, a gente pode pegar aqui, ó, depois do limite ósseo. Se fosse uma convencional, não poderia. É uma região mais sensível, então tem que tomar cuidado com a aplicação. Terminou um lado, aí a gente tem que trocar a plaquinha, e aí sim a gente pode ir para o outro lado. Aqui estou fazendo o lado direito da paciente, depois eu troco a plaquinha e faço a hemiface esquerda dela. Se a gente não troca a placa, a corrente não passa direito, então um lado vai ficar bonitinho e o outro não. Se a gente chegar bem perto aqui, a gente consegue ver todas as perfurações, ó. E a pele começa a ficar vermelhinha. Então, um lado a gente tem íntegro e o outro não. O paciente dá uma choradinha, às vezes, a gente vai lá, ó, e enxuga. Tem que manter a pele sempre limpa e seca. E aí faz o procedimento, sem produto nenhum, tá? E aqui a gente consegue começar a visualizar, ó, o eritema subindo. Vai ficar marcado certinho onde você fez a depositação de energia. Depois disso daqui, a gente pode fazer até um drug delivery, tá? Um drug delivery e aplicação de LED, LED vermelho, LED azul, também pode ser aplicado aqui. E aí a gente tem uma grande sinergia de tecnologias. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa sinergias de tecnologias de hoje. Eu sou da empresa Tony Derme. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto aos nossos equipamentos, a gente deixou nosso Instagram aí para vocês entrarem em contato.